Espírito Santo, Espírito Santo. Muito frio aqui, muito frio. Tô toda enrolada, meninos. Muitos graus baixos aqui. Tô muito enrolada aqui, ó. Coberta, tô coberta. Coberta. Esse negócio aqui, eu não sei como é que chama. Boa noite, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Sei que hoje é live de ensino. Então você já vem com papel, caneta. Eu vou botar meu óculos pra dar uma escondida nessa maquiagem pesada, porque foi assim. Eu tenho um blush que é vinho da... não lembro a marca, mas é essas bem baratinha. E eu falei, vou fazer um côncavozinho só pra dar uma profundidade, pra parecer um clima de mistério. Menino, pesei a mão, porque o troço é pigmentado demais. Eu vou mostrar. Da Dylos, olha, é muito pesado. A pigmentação disso daqui é um blush, ó. Tá escrito aqui, blush. É muito pigmentado. E quando eu vi, eu tava assim. Então, paciência, paciência. Deixa eu ver se o Rafa já tá aqui pra nós. Rafa! Rafa já tá. Oiê! Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Perdão o atraso. Você atrasou? Atrasou Prazer. não. Prazer. Pode. Você que linda. Tava aqui de conversa, jogando conversa fora com o povo de Deus. Que benção. Eu quero saber se meu áudio tá bom ou se eu preciso colocar o fone de ouvido. Diz Então, aí, eu consigo te ouvir porque eu tô de fone, né? Mas tá fraco. Ele tá meio que baixo? ele oscila, né? Deixa eu pôr um fone aqui, porque tem um fone meu aqui que parece que tá ruim, sabe? Pera aí. Ô, Rafa, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Deus é bom. Como é que tá a turma aí do curso aí? Me conta as novidades. O pessoal tá surpreendendo, né? A gente teve 100 inscrições em pouquíssimo tempo, isso contando madrugada ainda. E aí, se eu não me engano, acho que tá em 160. Eu tô me ouvindo de novo. Agora não mais. Você tá te dando eco? Não tava, agora não tá mais. Você vai dar conta dessa turma grande assim, Rafa? Não. Eu fiz até a centésima pessoa inscrita, a gente vai fazer 2 grupos de 50. Então, 10 horas do sábado da manhã vai ser 50 e 2 horas da tarde vai ser 50. Bom, muito bom. Começa Aí já sábado agora, né? começa sábado agora. Daí amanhã já eu vou mandar. Amanhã a gente vai estar mandando por e-mail do pessoal e o link no WhatsApp pro Telegram, né? Que você passou. Muito boa a ideia do Telegram. Daí a gente vai mandar pro pessoal. Lá é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Show. Então tá. Rafa, eu tô Manda. lesada hoje, eu tô sentindo que eu tô demorando a raciocinar e ainda tem live com o Rafael. Eu não vou dar conta hoje da live com o Rafael. Não, Vamos eu tô lá, relaxado hoje Rafa. também. Você tá? Que Tô. bom, tô tranquilo, tô tranquilo. A gente vai falar hoje sobre quem são os convidados de Deus. Quais são os convidados de Deus para o banquete, para sentar à mesa com ele. Então, sem mais delongas, manda ver. Então, vamos começar lendo a Bíblia, que é a parte mais importante, né? Eu gosto muito. Jesus, ele conta, o contexto lá em Lucas, no capítulo 14, o pessoal vai abrindo. Enquanto o pessoal vai abrindo, a gente vai contando o contexto. Lá em Lucas, capítulo 14, Jesus, ele está num banquete. E ele está ensinando no banquete. E de repente alguém fala, olha,
se é bom estar nesse banquete aqui, imagina estar naquele lá. E aí Jesus vai contar uma parábola, vai contar uma história. Lucas capítulo 14, do 15 ao 24. Vamos colocar aqui. Lucas 14, do 15 ao 24. Eu queria já fazer uma introdução a respeito disso que a gente vai falar hoje, de que você abrisse sua mente comigo, né? A gente vai conjecturar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parábola, a gente vai colocar de ponta cabeça, a gente vai chacoalhar e vai tentar tirar todas as virtudes que a gente pode tirar dessa história que Jesus está contando, né? Porque a gente repete aqui, né? Eu acho que uma das frases que eu mais ouço o pastor Luciano falar, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 14 fala isso. E a gente acredita nisso, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Lucas 14, versículo 15 até o 24, por enquanto. É isso aí. Diz assim, posso ler? À vontade. Amém. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado ou muito feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, no caso Jesus: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e abriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu li devagar assim, quando era mais jovem, eu lia muito rápido, né? Daí eu tive um pastor, inclusive me ensinou os princípios dessa parábola. Ele disse: Rafa, quando você leia como se você quisesse entender. Então leia devagar. Por isso que eu li devagar, para a gente poder prestar atenção em cada detalhe. Você com certeza talvez já ouviu essa parábola, você já ouviu talvez o ensinamento ou o sentido evangelístico dessa parábola, né? Jesus ele está num banquete, de repente nesse banquete e Jesus está ensinando, um homem que está sentado com ele diz: olha, bem-aventurado quem comer pão no reino dos céus. Ou seja, se já está gostoso aqui, imagina lá. E Jesus quer explicar para esse homem que o convite para sentar-se a essa mesa maravilhosa não é ao acaso, ela é proposital. O convite é proposital e não ao acaso. Então Jesus vai discorrer uma parábola, ele vai contar uma história. E eu sempre gosto de dizer, tudo o que está escrito, para o nosso ensino foi escrito, cada vírgula, cada detalhe é um princípio importante, tem uma virtude ali. Por isso que hoje a gente vai virar de cabeça para baixo, a gente vai chacoalhar, até a gente conseguir tirar o máximo possível do que Jesus está ensinando. A gente sabe o contexto de que Jesus está dizendo, né? Existe a interpretação textual correta a respeito do que Jesus está dizendo. Jesus está dando um exemplo a respeito do povo de Israel, do povo que havia sido escolhido e posteriormente rejeitou esse convite e abriu acesso a outros que eram indignos. Então Jesus está numa mesa e de repente ele fala, olha, que em outro evangelho vai aparecer mais ou menos no mesmo princípio ali, na mesma ilustração. Olha, quando você fizer uma janta, uma ceia, não convide, né, pessoas que podem retribuir, mas convide os coxos, convide os aleijados, convide os pobres, né, para que você tenha a recompensa necessária. Então a gente precisa entender que essa é uma aplicação lógica e principal de que Jesus está falando. O povo de Israel, que rejeitou o convite, rejeitou ir ao lugar que havia sido convidado,
previamente e deu acesso a outros que não eram dignos. A gente precisa entender que esse rei que fez, esse dono da casa que fez a janta, o propósito dele é que a casa fosse cheia. Então, a gente vê que os que foram convidados, a Bíblia diz, convidou a muitos. E eles deram desculpas de que não puderam ir. Então ele diz, olha, então ele vai pelas ruas e traga todo mundo que você encontrar. Os pobres, os cegos, os aleijados e os coxos. Então eles vão, fazem isso. O servo volta e fala, olha, nós já enchemos e ainda tem espaço. E aí o dono da casa diz, então force-os a entrar, até que a casa esteja cheia. Então o desejo de Deus é uma casa cheia. Agora, o que é interessante a respeito disso é que ele convidou a muitos, mas ele lista só 3. Mas não todos. Exatamente. Ele convidou a muitos, mas ele lista só 3. E então a gente primeiro precisa entender, volta a reforçar, esses 3 recusaram ir, esses 3 erraram em recusar ir esse banquete maravilhoso. Porém, acho que a primeira pergunta que a gente poderia fazer é por que foram convidados eles? Se o que Jesus está ensinando é que não é um convite ao acaso, mas é um convite proposital, talvez podemos conjecturar, para a gente pegar essa parábola e virar de cabeça para baixo, que existam 3 coisas em cada um desses convidados que é um princípio que chama a atenção de Deus. Quem Deus convida, porque eles foram primeiramente convidados. Quem foi convidado foram eles. Apesar de não irem, perderam, né, a oportunidade, erraram, mas existe algo nesses 3 homens que nós podemos trazer um princípio que Jesus, na parábola dele, pode nos ensinar. O primeiro homem, aqui a Bíblia vai dizer a história de que ele foi dar desculpa. Ele diz, olha, era da ceia, enviou o seu servo a dizer aos convidados, está tudo preparado. Então todos, no caso os 3 a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-me que tenhas por escusado. Esse homem, ele compra um campo sem ver o campo em qual compra. Agora, o que levaria um homem a investir o seu dinheiro, ou invertir o seu dinheiro em algo que não viu? Então a gente pode presumir que a pessoa que vendeu para esse homem deu detalhes a respeito desse campo, deu detalhes a respeito desse lugar. Esse homem ouviu os detalhes desse lugar e disse, talvez exista um potencial nesse lugar que é tão bom que eu vou comprá-lo antes de vê-lo. Por quê? Antes de ver fisicamente, mas eu vi mentalmente. Esse homem que compra sem ver e depois vai ver, nos representa um homem de visão. Um homem que tem visão. Por quê? Para a gente entender mais ou menos o que é visão. Quando a gente vai num arquiteto e a gente quer construir uma casa, a gente senta perante esse arquiteto e ele fala, olha, diz para mim o que você vê. E de repente eu digo, olha, eu vejo uma casa de mais ou menos uns 85, 90 metros quadrados, tá bom por enquanto, que tenha 2 suítes, um quarto, um lavabo, a cozinha, sim, uma área externa, e ele vai desenhando. Por quê? Porque embora ele não viu aquilo que eu estou dizendo, fisicamente, ele está vendo mentalmente, é um homem de visão. Então, o primeiro convidado que a gente consegue trazer esse princípio, se a gente colocar de cabeça para baixo, sim, ele rejeitou o convite, ele na verdade aceitou o convite, mas rejeitou no momento de ir, era um homem que tinha visão. Então, a gente vê que Deus convida um homem de visão. E Deus é um Deus de visão, porque esse homem talvez tenha dito, olha, esse campo, ele está bagunçado, ele não está muito bonito, mas tem potencial. E a gente consegue trazer esse princípio, por exemplo, em Jesus, e a gente consegue ver que Jesus foi um homem de visão. Jesus viu pessoas que não estavam adequadas, Jesus viu pessoas que não estavam prontas, e ele viu potencial nele a respeito do que elas podem se tornar. Deus é um Deus de visão. Deus é um Deus intencional. Então a gente vai entender. Esse primeiro homem a gente poderia representar como um homem de visão. A gente está conjecturando, a gente está tentando trazer princípios nessa história. Tá? Fica comigo que vai fazer sentido tudo no final. Então o primeiro homem disse, olha, eu comprei um campo, eu tenho que ver. Eu comprei um campo sem vê-lo. Então eu vou lá comprovar que eu fiz um bom negócio.
que esse campo tem um potencial que eu vi que eu vi mentalmente ou pela fé antes de vê-lo fisicamente. O segundo homem é um homem que disse, olha, eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que experimentá-las. É um homem que ele comprou 5 juntas de bois. Ó, teu vizinho chegou, Vivi. Chegou mesmo. Ele chega bem no comecinho da nossa live. Ele chega todo dia entre 7 e 7h30 É que ele e quer a ver, moto fica ele quer ver a ligada. live. Ele quer ver a live. Ele Ele chega abre o portão, põe a moto pra dentro, ele continua com a moto ligada. Ele gosta. E ele sai às 7 da manhã, então esse barulho também às 7 está me acordando. É que uma benção. beleza. Nem precisa de despertador. Que benção. Teu vizinho é uma benção. Amém! Glória a Deus! Daí tudo dai graças. Exato, porque você é uma mulher de visão, você tá vendo mais do que um vizinho que te incomoda, porque hoje parece. Claro! Exatamente. Sou sim de muita visão, eu sou visionária. E Jesus é esse homem de visão. Ele viu o que ninguém viu. Ele conseguiu olhar para Natanael. Eu gosto muito disso. Cara, Natanael chega, ele é convidado por Felipe, né? Felipe chega para Natanael e fala, Felipe, vem ver. Nós encontramos aquele de que os profetas falaram. Uau! É mesmo que vocês encontraram? Encontramos. Quem é ele? Jesus. Jesus de Nazaré. Nazaré, filho do Zé. O filho do Zezinho. Filho do José. Era toda a informação que Felipe tinha. Qual a resposta de Natanael? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Qual que é a primeira característica que eu encontro quando eu olho para Natanael? O que o Rafael vê? Eu vejo um cara preconceituoso. Eu vejo um cara arrogante. Ele não conhece Jesus. E já tá, ele não conhece Jesus e já o desqualificou. Nazaré? Não, Nazaré não tem como não. Quando ele chega até Jesus, Jesus não lhe cumprimenta, eles não se cumprimentam. Quando ele chega, Jesus olha e diz, eis aí, um verdadeiro israelita, onde não há engano. O que eu diria se Jesus falasse isso para mim? Mínimo educadamente eu falaria, nossa, muito obrigado. Né? Fico muito lisonjeado. Qual a resposta de Natanael? A resposta de Natanael é, de onde você me conhece? Natanael está querendo dizer o seguinte, ei, você pode comprar eles com os teus papinhos, mas comigo você não se compra. Então me compra com elogios. De onde tu me conhece? Então, Natanael ele não é só preconceituoso. Natanael, na minha visão humana, também é arrogante. Ele é mal educado mesmo. E Jesus diz, eu vi você debaixo da figueira. E Natanael, eu tenho visão. Eu vejo muito mais do que as outras pessoas vão ver a seu respeito. Natanael se ajoelha e fala, nossa, isso é mesmo aquele de quem os profetas escreveram. Jesus, pode falar. Eu vejo Natanael sob outra perspectiva. Eu vejo Natanael assim, Felipe chega para ele e fala, então, vem um cara lá, tem um cara lá de Nazaré. Ele fala assim, não é possível não, de Nazaré, me mostra. Porque ele vai até lá, ele vai, ele não fica na casa dele. Você acha que de Nazaré vem alguém? Não, ele vai. Aí Jesus fala para ele quem ele é. E ele diz, uau, de onde é que você me conhece? Eu vejo um homem impactado. Muito bom essa perspectiva, gosto. Sabe por quê? Porque quando Jesus diz para ele, eu te vi na figueira, ele não fala assim, você tá de sacanagem comigo. Não, ele fala, tu és. Tu és. Muito bom. Vamos pegar outro exemplo, então? Que você derrubou esse meu? Vamos pegar outro exemplo. João capítulo 4. De forma alguma. Não, mas eu gostei da sua visão. Isso é bom, é uma visão de pureza. A gente tem que ter essa visão. Essa é a visão que Jesus teve. A mulher samaritana, João capítulo 4. Jesus manda os discípulos comprar alimentos, Jesus fica no poço, Jacó se encontra com a mulher está pegando poço, água no poço, num horário que não era para pegar, né? Um horário que já tinha passado, elas pegavam geralmente de manhã para não pegar água quente, lá, toda a história cultural. Ela está pegando sozinha, as mulheres não iam sozinhas por causa de ladrão, salteador, estuprador. E ela está sozinha. E Jesus faz o quê? Ele pede água. Cara, Jesus só pede água. E pensa numa mulher rixosa. Pensa numa mulher barriqueira. Uma mulher barriqueira. Jesus pediu água. Culturalmente, cara, ele estava com sede. Quem está vendo? Ninguém está vendo, né? E ela fala, como você me pede água? Escuta aqui. Como você me pede água? Eu sou samaritano, você é judeu, eu sou mulher, você é homem, tu me pede água.
E Jesus fala, olha, se você soubesse quem eu sou, o dom de Deus, você pedia para mim e eu te daria água. E ela fala bem assim, mas como você vai pegar se o poço é fundo? Você não tem balde. Ele falou, não, essa água aqui, quem tomar vai ter sede de novo, mas a água que eu der, ninguém mais vai ter sede. Aí ela fala, aí olha só, a nossa visão romantizada do evangelho, mestre, ou não, ela não fala nem mestre, ela fala, dai-me desta água para que eu não venha ter que pegar todo dia. Ela não está falando assim. Quem é que acredita num homem que não conhece a respeito de uma água que se você tomar nunca mais vai ter sede? Que água é essa? Ela está falando bem assim, na visão do Rafa, né? A visão atualizada street, como o pastor Luciano Subirá diz, a versão street. Ela está olhando para Jesus e falando assim, tu tem uma água mágica então? Então me dá dessa tua água mágica para não vir aqui todo dia pegar água. Ela não sabe que Jesus... Ela não tá falando a mesma língua de Jesus. Então assim, a primeira visão que eu tenho dessa mulher, inicialmente é uma mulher rixosa. Possivelmente pode ser. Ela pode ser uma mulher zelosa, ela quer zelar pela imagem dela. Bom, se ela quisesse, ela não tinha casado com 5 homens, né? Segundo, é uma mulher que ela aparentemente está debochando de Jesus. Ainda que talvez essa água viva, né, eles possam falar a respeito do Messias, que daria uma água viva para eles, mas aparentemente ela não tem conhecimento teológico, porque a pergunta que ela faz é, o adora aqui ou adora lá? Se ela tivesse, ela entenderia que o lugar que adorava inicialmente era no templo. Mas Jesus não vê uma mulher rixosa, Jesus não vê uma mulher debochada. Jesus não dá essas características para ela. Ele fala meio assim, ele entra na dela, ele entra na brincadeira, ele entra na dela, ele fala meio assim, tá bom, então chama lá teu marido. Jesus é demais. Jesus vê como ninguém vê. E ela fala, não tenho marido. Jesus fala, disseste a verdade. De todas as coisas que a gente poderia chamá-la, a gente poderia chamá-la de adúltera, a gente poderia chamar de promíscua, a gente poderia chamar de rixosa, a gente poderia chamá-la de debochada. Jesus fala, tem uma coisa que você é verdadeira. Você fala a verdade, mulher. E isso é maravilhoso do Cristo. Ele olha para Pedro, e Pedro é todo bagunçado, cara. Pedro é aquele maluco que agora é tipo assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu pai que tá no céu. Que top. 880, passa os versículos para frente, para trás de mim, Satanás. Como é que pode? Do céu ao inferno. Essa é a velocidade de Pedro. Mas quando Jesus olha para Pedro e fala, olha, eu não vou te chamar de Cefas, não. Vou te chamar de Pedro. Eu tô vendo que você não viu ainda. Então Deus é um Deus de visão. Se não tivesse nos olhado com pureza, se ele não tivesse nos olhado com potencial, nós não estaríamos aqui. Diga-me. Eu vou te dar então a minha visão dessa mulher, ok? Tá, pode dar. Jesus é um homem visionário nas duas. Sim. Jesus sabia que Samaria precisava de alguém de coração disposto a aprender e de voz ativa em seu meio para salvar Samaria. Nisso, uma mulher envergonhada de quem era, cansada de ser quem era, exausta de buscar amor no lugar errado, tá indo buscar água no único horário em que ela era digna de ir. Num horário em que não tinha mais ninguém lá, porque se tivesse alguém ela não poderia estar. Num horário em que a água não estava mais fresca, não mataria mais a sede dela de forma agradável, mas ela sabia que era o único horário em que ela não seria humilhada, envergonhada e rechaçada. Então essa mulher que já não aguenta mais ser quem é, vai até aquele poço. Jesus sabe que aquela mulher está com o coração no ponto certo para ouvir o que ele tem a dizer. E ele chega confrontando ela. Ele não diz assim, mulher, por favor, me dê um copo d'água. Não, ele diz, dá-me água. E ela podia dizer, quem é você para estar falando assim comigo? Ela diz, quem é o Senhor para estar falando comigo, uma mulher samaritana? Ela dá a ela mesma 2 adjetivos. Ela é mulher, ela não tem valor nenhum para aquela sociedade. E ela é uma samaritana que não era respeitada pelo tipo de homem que Jesus era, um judeu. Então ela se coloca num lugar de, meu Deus, quem é esse homem que está falando comigo, que não sou digna nem de que olhem para mim?
E ela faz essa pergunta para ele. Ela diz: Senhor, quem tu és? Judeu para falar comigo, mulher e samaritana. E aí Jesus diz para ela: se você souber o que eu tenho para te dar, O dom de Deus. você vai me pedir água, você vai me pedir água. E ela diz, e eu não vejo uma mulher debochada, eu vejo uma mulher assim: Senhor, então me dá, se eu não preciso vir aqui mais, no horário mais quente, eu moro longe, o sol queima a minha cabeça todos os dias, eu sofro de humilhação todos os dias, se eu não precisar mais passar por isso, Senhor, por favor, me dê dessa água. E aí Jesus diz para ela: então, vá lá buscar teu marido. Eu vejo um Jesus irônico, assim, no sentido de: cadê? Você vai falar a verdade para mim ou você vai mentir? E ela: não, Senhor, eu não tenho marido. E eu imagino essa mulher chorando de vergonha, de humilhação. Então Jesus viu naquele lugar uma mulher sedenta, com coração ensinável, que é, acho que, uma das características mais raras de vermos até os dias de hoje. Alguém disposto a ouvir antes de falar, porque ela primeiro ouve. Quando ela responde a perguntas. Ela se colocou num lugar aqui de humilhação aos pés de Jesus. Tanto que quando ele diz a ela quem é, e é a primeira vez que Jesus se apresenta como Messias, ela corre, ela não anda, ela não caminha, ela não tomou água, ela ainda estava com sede, e ela corre desesperada para compartilhar com os dela aquilo que ela aprendeu. Então, eu vejo um Jesus visionário, mas eu não vejo uma mulher arrogante. Eu vejo que Jesus se aproximou de mulher, a defensora das mulheres, talvez, mas... Não, na verdade, o que você está fazendo é vendo Natanael, é vendo a mulher do poço samaritana com os olhos de Jesus. Quando eu digo que eu vejo, eu estou trazendo a humanidade caída. É por isso que quando os discípulos chegam para Jesus com aquele cego de nascença e perguntam: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Que pergunta louca. Na cultura israelita, as pessoas pensavam que se alguém nascia com alguma deformidade, era culpa dos pais, algum pecado dos pais. E Jesus só fala bem assim: ele não nasceu assim porque alguém pecou passado. Ele nasceu assim para que se manifestasse futuro. O que Deus está dizendo é: eu não vejo como vocês veem. Eu não vejo Pedro como 880, seu doido. Eu não vejo Natanael como um preconceituoso. Eu não vejo a mulher do poço como uma mulher que não consegue ter um marido, mas teve 5. Eu não vejo isso. Eu vejo potencial. Eu vejo que eles podem se tornar. Isso é fé. O que você está fazendo é vendo com os olhos de Jesus. Eu trouxe a imagem humana a respeito dessas pessoas, não com os olhos nossos regenerados. E esse é o primeiro homem que foi convidado, era um homem de visão. Ei, eu comprei um campo. Esse cara está vendendo um campo, se ele está vendendo é porque ele não está dando valor para esse campo que ele está vendendo. E se eu vou comprar sem ver é porque o negócio é bom. Então eu sei que tem um potencial que o cara que está me vendendo não está vendo. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia dizer que o meu ponto de vista é sempre pensando que uma pessoa ferida não tem como gerar outra coisa senão mais feridas nos outros. Exato, então, exato. Mas exato, vai. Exato. E essa é a visão de Jesus. O que Jesus está falando, por exemplo, o que você fez a comparação comigo é visão humana, visão dos fariseus, visão dos homens, visão dos doutores da lei, e você trouxe a visão de Jesus. Isso Jesus viu nela. O que eu estava trazendo era o que nós, humanos, sem a visão do Cristo, vemos. E esse homem que foi convidado, olha, ele convidou a muitos. 3. Características de 3 homens. Ele só dá características de 3 homens desses muitos que ele convidou. E o primeiro era um homem de visão. Por quê? Porque Jesus é um homem de visão. Ele viu potencial, ele viu beleza onde só havia morte. Ele viu o que o Espírito de Cristo poderia fazer. O Espírito dele poderia fazer regenerando esses homens. O segundo, que comprou os 5 juntas de bois e disse: vou experimentá-las.
É um homem que comprou algo e ele quer comprovar se aquilo que ele comprou serve para o propósito daquilo que para que ele comprou. Então, se o primeiro homem é um homem de visão, o segundo homem é um homem que entende propósito. Deus é alguém que entende propósito. Quando Deus vai criar o homem, antes de criar o homem, ele diz, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que assenhore e governe sobre todas essas coisas. Ou seja, antes de ter criado o homem, Deus já tinha criado com propósito. Deus é um Deus de propósito. Esse segundo homem, ele tem uma característica seguinte, eu comprei, agora eu vou experimentar, eu vou comprovar se elas servem para aquilo que eu comprei. Um exemplo, um parênteses para a gente fazer. E se você ficar até o final, eu te prometo que você vai entender. Se você pegar picado essa live, tu não vai entender. Imagina que eu ganhei um iPad. Eu ganhei um iPad. Todo mundo sabe para que serve um iPad. Quer dizer, nem todo mundo sabe para que serve um iPad, mas a maioria das pessoas sabe para que serve um iPad. Mas imagina que eu ganhei esse iPad e eu não sei para que serve esse iPad. Então eu digo, bom, talvez esse iPad sirva para... Talvez tem até uma propagandazinha de uma pessoa um senhorzinho que recebe de presente um iPad da filha e ela pergunta se está servindo para ele. Ele fala, tá servindo super, e ele tira o iPad, coloca na bancada e começa a cortar cebola em cima, achando que é uma tábua de cortar, né? Mas vamos pegar um exemplo de, talvez esse iPad, talvez esse produto seja para segurar a porta, para que a porta não feche. Então eu abro a porta, pego esse iPad e eu carco embaixo da porta. Pergunta, vai segurar a porta? Vai segurar a porta. Mas acabou com o propósito desse iPad. Se eu não entendo o propósito de algo, eu faço um mau uso. E se eu faço um mau uso, se transforma num abuso. Então, às vezes, homens não sabem o propósito do porquê Deus lhe deu esposa. Então, eles fazem mau uso. Quando fazem mau uso, eles pulam para o abuso. Pastores, às vezes, não sabem porque Deus lhe confiou um rebanho. Então, eles fazem mau uso. Se eles não sabem o propósito, eles fazem mau uso e logo se torna um abuso. Fecha parênteses. Esse segundo homem era um homem que entendia propósito. Ele errou em não ter ido? Sim. Mas um homem que entendia propósito. Eu vou provar, eu vou experimentar se o que eu comprei serve para o propósito que eu comprei. E o terceiro homem e último desses muitos diz, eu me casei e não posso ir. Era pela lei, né, indicado para a pessoa não ir para a guerra até um ano depois de casar, mas não para um casamento, um compromisso, até porque os casamentos eram convidados na sua maioria apenas, a maioria os homens, as esposas às vezes não eram convidadas juntos. Esse homem errou, mas o que pode trazer de princípio? Alguém que casa é alguém que fez um compromisso, é alguém que fez um pacto. Se o primeiro homem que foi convidado era um homem de visão, o segundo homem que foi convidado era um homem que tinha propósito, e o terceiro homem é um homem que tinha um alto nível de compromisso. Eu casei, por isso eu não posso... Eu entendo o que é compromisso, eu entendo o que é pacto. Lembra que a gente falou? A gente está pegando essa parábola e está virando de cabeça para baixo. A gente entende que esses homens, eles deixaram de ir quando deveriam ter ido, mas a pergunta que a gente está fazendo é por que eles foram convidados? Então vamos continuar aqui. Um homem que guarda um alto nível de compromisso, um homem que entende pacto, que guarda pacto, um homem que entende compromisso. Talvez a mulher dele falou, não, você não vai. Ele fala, bom, eu tenho um compromisso com você. Eu um pacto, eu não vou. É um homem que entende o nível de compromisso. Nessa parábola, Jesus dá referência a 3 homens. Um homem de visão, um homem que entende propósito e um homem que tem um alto nível de compromisso. Então, esses homens não foram. Perderam a chance, eles não foram. Haviam sido convidados, mas não foram. Agora o Senhor diz assim, ó, vai e chama quem não foi convidado. Vai pelas ruas e traz os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E os servos foram e convidaram agora homens que não tinham sido convidados. Depois que eles vão, eles dizem, olha, nós saímos, nós fizemos como mandou, mas ainda tem lugar. Ainda tem lugar, não está cheio. Então vamos parar aqui e fazer um parênteses para a gente entender essa parábola. Jesus está dizendo que o convite não é ao acaso.
o convite de Deus é proposital, porque Deus é um homem de visão, porque Deus é um homem que entende propósito, ele faz as coisas por um propósito. E Jesus, né, e o Pai, eles são homens que entendem o que é pacto e compromisso, eles guardam um alto nível de compromisso. Esses 3 homens foram convidados e não atenderam o convite. Aí ele diz, vai lá e chama. Aí chamaram um monte de pobre, encheram um monte de pobre, aleijado, coxo e cego. Então vamos lá. Vive, você está em Londrina, né? Quantos habitantes tem Londrina? Quase 600 mil. Nossa, bastante, quase 600 mil. Quantos coxos você acha que tem em Londrina? Ih, faço ideia. A gente não tem nada contra os pobres, contra os aleijados, contra os cegos e contra os coxos. Sabe por quê? Sabe por que eu não tenho nada contra eles? Porque eu era um deles. Nessa parábola de Jesus, ele está fazendo referência ao povo que havia sido escolhido e não atentou ao convite. Deixa eu fazer uma pergunta para o chat, parar um pouquinho. Como você se sente sabendo que quando Deus fez uma ceia, você não foi a primeira opção dele? Eu posso responder isso? Não, deixa o pessoal pensar. Tá. Deixa o pessoal pensar. E se Rafa do céu. Diga-me. Eu posso... Eu tô cheia de visões contrárias à sua hoje. Isso é saudável? Você considera isso saudável? Eu considero isso saudável. Porque eu aprendo com que o que eu estou trazendo é uma aplicação num texto. Eu tô tentando trazer virtude e aplicação num texto, pegando todo o contexto do que Jesus está dizendo, entendendo todos os princípios que ele está falando de israelitas, ele tá falando dos judeus que foram chamados primeiro, depois ele está falando dos gentios, ele está numa mesa, eu tô todo o contexto sociocultural, histórico deles, eu estou entendendo tudo. Agora o que eu estou pegando virando de cabeça para baixo e jogando de cabeça para baixo. Se tu quiser, eu termino toda a construção e depois de terminar toda a construção, mas se você quiser também você pode me parar. Não, eu acho que eu posso falar agora, porque Então a fala. sua pergunta, Certo. como você se sente não sendo a primeira opção, é uma pergunta que me faz pensar na primeira opção de uma outra forma. Perfeito, vamos. A gente está vendo essa parábola. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso com você, porque eu nunca me vi num lugar de discutir com você dessa forma. Discutir no sentido de Claro. debate, né? Em nome de Jesus. Agora a gente entendeu que essa parábola é dividida em 2 tipos de povos. Certo. Os escolhidos primeiro, que a gente vai chamar de judeus, e os escolhidos depois, que são os gentios. A gente já viu que existe uma divisão. Você deu uma visão belíssima de Jesus a respeito dessas pessoas. Então agora eu vou te dar a visão humana. Vou fazer o inverso. Eu li vários comentários bíblicos, eu sei bem as visões inversas das pessoas, e eu gosto delas, mas pode falar. A gente tá trocando de papel, você viu que a gente tá trocando de papel, né? Eu tô achando isso o máximo. Tô me achando. Eu peguei a visão humana e você trouxe a de Cristo, aí eu peguei a visão de Cristo e você vai trazer a de humana. Top, vamos lá. A gente aprende com os dois lados. Eu tô me sentindo tendo opiniões divergentes. Bom, você diz que o primeiro é um homem que compra um campo que não viu, então ele é um homem de visão. Certo. Eu vejo que esse é um homem que acredita mais pelo que ouve do que pelo que conhece. Então, quando a palavra de Deus nos diz que a gente precisa que Jó, depois que passou tudo o que passou a conhecer a Deus não só de ouvir, mas face a face, esse homem era um homem que preferia conhecer de ouvir do que face a face. Então ele primeiro ouve, depois ele vai lá ver o que ele adquiriu. O segundo, que compra a junta de bois e depois vai lá comprovar para ver a que propósito ela serve. Ele é um homem que crê pelo que ele sente. Então ele primeiro cria uma sensação, uma expectativa de um propósito dessa Emocionado. Emocionado. E depois ele vai até lá. E esses 2 homens, a gente pode esperar uma frustração do começo ao fim, porque se eu não conheço para crer, a minha crença não é verdadeira. E o terceiro homem, que é o homem que casa e que dá prioridade
a um compromisso depois do outro. Então ele tinha firmado um compromisso com o dono da casa. Havia um compromisso que ele tinha firmado. Mas ele, em detrimento desse compromisso, deu mais valor a outro que podia ser adiado. Então, na minha visão, esse homem é um homem que coloca as alianças dos homens acima das alianças que ele faz com Deus. O meu casamento não é mais importante do que o meu relacionamento com o Senhor. Então, eu não posso crer pelo ouvir, nem crer pelo sentir, e nem colocar Deus abaixo de algum outro pacto que eu faça. Isso deslegitimou o povo que havia sido eleito primeiro. Então, quando Deus manda chamar, quando o dono da casa manda chamar os pobres, aleijados, cegos e coxos, ele está chamando os pobres de espírito, que não conheciam a Deus antes, que não tinham acesso, os aleijados que não sabiam para onde andavam, com que pés andavam, os cegos espirituais, porque não podiam ver a Deus, e os coxos, que são aqueles que não conseguem se mover se não carregados por outra pessoa. Então, como eu me sinto não sendo a primeira opção nesse sentido, extremamente privilegiada, porque os escolhidos rejeitaram e os que eram rejeitados passaram a ser escolhidos. Então, só para dar a minha visão, mas eu acho que tem tudo a ver, nós vamos chegar no mesmo lugar que você está indo aí, só que duas visões... As escrituras, elas são maravilhosas porque você pode trazer essas aplicações no sentido didático, é perfeitamente... quem está certo e quem está errado? Nem os dois, né? Porque a gente está conjecturando, os dois estão certos, a gente está conjecturando, e o princípio é esse. Quando eu li essa parábola, eu percebo que ele convidou a muitos. E aí, essa é a pergunta que eu faço. Como você se sente não sendo a primeira opção, você tem duas opções. Ou você vira um revoltado, ou você vira um grato. E fala, cara, que agraciado que eu sou. Eu não tenho nada contra os pobres, contra os cegos, contra os coxos, contra os aleijados, porque eu era um deles. Mas agora essa parábola, Jesus está dizendo o seguinte, olha, esses 3 homens que rejeitaram o convite, eles deram lugar a muitos. Mas lembra que a gente falou de virar de ponta cabeça e jogar de cabeça para baixo? Se a gente pegar esses 3 princípios que eu trouxe, a gente vai entender um princípio que Jesus está dizendo. Porque Jesus está falando, olha, muitos que não eram dignos foram convidados. E até muitos coxos, cegos, pobres e aleijados não encheu a casa. E lembra que a gente falou desde o início que Deus é um Deus que quer encher? Ele é um Deus de plenitude, ele é um Deus de completo. O rei fala o quê? Então sai para fora e força-os a entrar, até que minha casa fique cheia. Então vamos fazer aqui uma ilustração. Londrina, 600 mil habitantes. Quantos coxos tem Londrina? Chuta. Eu não faço a menor ideia. Mas chuta. Vamos dizer, sei lá, 10 mil, 30 mil? Tá, escolhe um dos valores. 30 mil coxos. Coxos são homens de que seus caminhos são tortuosos. Eles não andam corretamente. Coxos são homens que eles não conseguem ter um caminho direito. Eu entendo coxos, na nossa velha natureza, como nós, que andávamos desviados. 30 mil, você deu ou 10? Não lembro. 30. Então pega aí, 30. Então vamos guardar as 30. 30. Agora, quantos aleijados? Porque aleijados não é sobre não andar. A gente estava falando de pode ser sobre não andar, mas aleijado a gente pode estar falando de alguém, por exemplo... pelo contrário, aleijados são aqueles que têm o caminho tortuoso. Coxo é alguém que perdeu algum membro, né? Isso é a diferença. Qual é a diferença? Não. Aleijado é quem perdeu um membro, né? Ou que não anda. E coxo... Isso. O aleijado pode andar mancando, pode andar... Exato. Se eu perder um dedo, 2 também, eu posso ser considerado um aleijado. Uma coisa assim, né? Perde um membro, né? Falta um membro, né? Sim. Enfim, quantos aleijados você acha que tem aí em Londrina? A gente já tá com 30 mil coxos aqui. Põe mais 70 mil aleijados. Isso aí, nossa. Muito acidente de trabalho. É verdade, verdade. Então, 100 mil deu até agora, certo? 100 mil coxos junto com aleijados. Quantos cegos você acha que tem em Londrina? Põe 5 mil. 5 mil, então 105 mil. E quantos pobres você acha que tem em Londrina? 300 mil. Metade da população. 300... Não, mentira. Aqui o povo é bem... Aqui o povo tem dinheiro.
Põe aí mais 100 mil. Tá. Põe o 95 que aí a gente fecha em 200. 200 mil. O que talvez Jesus está trazendo com princípios escondidos nessa parábola através daquilo que eu trouxe é 300 mil cegos, coxos, aleijados e pobres não enchem a minha casa. Como um homem de visão enche, como um homem que entende propósito enche, como um homem que guarda compromisso enche. Porque o propósito de Deus força-os a entrar até que minha casa esteja cheia. Olha, ele convidou a muitos e o propósito dele desde o início era que estivesse cheio. Então, na cabeça de Deus, a plenitude, completude que é cheio é o quê? Alguém que tem visão, alguém que entende o propósito, alguém que guarda um alto nível de compromisso. Jesus tinha visão, Jesus entendia o propósito e guardava um alto nível de compromisso. Eu encho a minha casa mais com 3 homens que têm visão, propósito e compromisso do que 300 mil cegos, pobres, aleijados e coxos. Agora vem a grande questão de toda essa parábola. Jesus está dizendo para ele que quem é convidado para sentar nessa mesa não é convidado ao acaso, mas é convidado propositalmente. Existe um princípio, e eu acho que é por isso que ele fala as desculpas desses homens, tentando trazer um princípio. Nós éramos cegos, nós éramos pobres, nós éramos coxos e aleijados, mas ele nos colocou para dentro. Mas o propósito de Deus não é que permaneçamos cegos, aleijados, nem pobres e nem coxos, mancos. Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nos tornemos. Qual que é a grande pergunta? Eu não era a primeira opção, fui agraciado em ser convidado. A pergunta é, quando Deus quiser fazer de novo, ou se Deus quisesse fazer de novo uma ceia, ele pensaria em me convidar primeiro? Se eu consigo me converter naquilo que Deus olha nele mesmo e tem como princípio e modelo, então é isso que vai ser. Então eu entrei por graça, eu fui colocado quase que à força-os a entrar. O evangelho veio e cativou meu coração, mas não me chamou para ser, não me convidou para continuar sendo cego, pobre, aleijado e coxo. É por isso que a gente tem falado nas últimas 3 lives, e essa parábola, ela vai muito de encontro com Mateus 22. Certo homem fez um banquete, um rei fez um banquete e convidou a muitos. E de repente estava passeando pelo banquete e viu um homem que não estava vestido com vestes nupciais. Olha, ele entrou. Nós, pela graça, entramos. Mas ele olha e fala bem assim, a sua vestimenta não é adequada para essa festa. E entenda algo, no contexto cultural daquela época, já na parábola de Mateus 22, está falando de cegos, de pobres, de aleijados, de coxos, de homens que não eram dignos. Se esses homens não eram dignos, às vezes os reis faziam isso, quando eles enviavam um convite a alguém, eles enviavam uma vestimenta nupcial para esse alguém, existia um couro para você se vestir lá. Então provavelmente esse homem tinha tido acesso à vestimenta nupcial. Só que quando ele chega lá dentro, ele até entra talvez com a veste, mas ele tira, ele não permanece. Então ele diz assim, não, essa não é a vestimenta. E eu interpreto isso como nós cegos, pobres, coxos, pela sua graça fomos enxertados. Nós estamos agora nessa oliveira verdadeira, éramos oliveira brava e fomos enxertados nessa oliveira verdadeira. Então o que ele está dizendo é, eu quero me converter naquilo que era qual era a sua primeira opção. E aí eu vejo, tento pegar esses 3 princípios de cabeça para baixo para entender o que Deus quer me converter. É num homem que tem visão. É num homem que tem a capacidade de ver pessoas e ver com os olhos de Cristo, como você fez no começo. É ver uma mulher que tem capacidade, que ninguém consegue ver, mas viu Jesus. Isso é fé. Em Hebreus capítulo 11, a fé fala sobre pessoas e não sobre coisas. Fala sobre um homem que creu. E Abraão, tendo esperança contra esperança, não levando em consideração seu corpo amortecido. Ele sabia, não era uma fé burra. Ele entende, cara, eu tô velho. Mas ele teve esperança contra esperança. Isso é fé. Ele viu além do que a visão terrenal. E a gente vai ver homens que entenderam o seu propósito. Neemias, ele está no palácio, copeiro do rei, um alto cargo. Ele não precisava daquilo. Ele não precisava para voltar a Jerusalém. Os estudiosos dizem que provavelmente Neemias nunca tinha conhecido, porque ele tinha nascido no cativeiro pela idade dele, o tempo que ele volta. Então provavelmente Neemias nunca tinha estado em Jerusalém.
Então ele se compadece de um lugar que ele nunca viu, um homem de visão. Mas não só isso, é um homem que entende propósito. Ele se coloca entristecido num dos maiores cargos que existia. Ele vivia bem, Neemias, não precisava disso, mas não, ele vai lá. Ele vai lá ouvir desaforo de Sanbalate, Tobias, ele vai lá ouvir os homens, enchendo as paciências dele e fala, cara, o propósito que Deus me deu é maior. Estou construindo uma parada que não posso parar. E a gente vai ver que homens que Deus chamou tinham visão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai lá e entrega teu filho. E Abraão creu que Deus poderia suscitar descendência dos mortos. Homens que entendiam o propósito. Tiveram suas falhas, sim. E glória a Deus que tiveram suas falhas para que nós pudéssemos entender que eles não eram anjos. Mas esses homens, eles, quando chegaram no final, eles entenderam que era guardar um compromisso. Eles nos trazem princípios que vão converter na pessoa de Cristo, na sua plenitude em tudo. Lá em Apocalipse, eu termino com isso, quando a gente fala, poxa, mas pode entrar, né? E não ter... Cara, se pensa numa parábola que me causava uma crise, Vivi. Pô, como é que esse cara entrou sem veste nupcial, Jesus? Mas não tem como é que esse cara burlou, né? Como é que ele passou os seguranças celestiais, os anjos da porta? E o que o Espírito Santo ministra no meu coração é isso. Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O convite foi para todos. Mas nós que não éramos dignos entramos. Não fomos a primeira opção de Deus. A pergunta é, se Deus quisesse fazer uma segunda ceia, será que Ele pensaria em nos convidar? Porque se nós nos transformamos na pessoa de Cristo, Vive, nós teremos visão. A visão de Jesus. Nós entenderemos o propósito que o Pai nos deu. E isso será prioridade de nossa vida, como Jesus tinha como prioridade seu propósito. Nós guardaremos um alto nível de compromisso. Às vezes a gente está na igreja, Vive, e a gente vamos começar de trás para frente. Porque, né, terminando com a parábola, e Deus enche muito mais a casa dele, Deus enche por completo a casa dele, com 3 homens, do que com 300 mil. Então, não é sobre como nós fomos chamados, mas é quem estamos nos tornando. E quando olhamos para a igreja hoje, Vive, nós vemos homens de visão, que entendem propósito, que guardam compromisso. A gente vê uma multidão ainda de cego, de pobre, de aleijado, de coxo, caminhos tortuosos. Senta jovem, sai jovem, fala, cara, eu tô caindo nisso. E fala, mano, então vamos lá, cara, Jesus vem direito a caminho. E passa 6 meses, e passa 1 ano, e passa 2 anos, e passa 10 anos. Às vezes eu me sento em mesa de caras que cresceram comigo, o papo deles é o mesmo, faz 10 anos. Viu? Os caras estão falando das mesmas coisas, os caras estão contando as mesmas piadas. É assim, é assombroso. E eu falo, e por dentro eu penso, irmão, Deus não te chamou para continuar sendo coxo desse jeito não, cara. Homens cegos que só veem aquilo que está perto. Eles só conseguem ver o momentâneo, o terrenal. Por que eles não conseguem se entregar por completo? Por que eles não conseguem, igual 1 Coríntios capítulo 3 que Paulo fala, por que eles não conseguem construir algo eterno? Na live passada a gente falou. Porque eles não conseguem construir coisas de ouro que vão permanecer, que são eternas. Porque eles veem só o que é momentâneo, eles só pensam nas coisas que são dessa terra. Cegos. Jesus nos chamou, mas Ele não nos chamou para permanecer desse mesmo jeito. Não, homens que tinham caminhos tortuosos, agora andam endireitados. Homens que eram cegos, agora têm visão. E homens que não entendiam propósito e eles usurpavam e eles abusavam. Abusavam de esposas, abusavam de filhos, abusavam de liderados, abusavam de empregados. Eles entenderam propósito. O que Deus confiou na mão deles não é para eles. O que Deus confiou na mão deles não é para eles. Então, eu gosto de olhar essa parábola e me lembrar de que eu não fui a primeira opção de Deus. E tudo bem. Glória a Deus que Ele me deu a oportunidade. Sim, Rafa, e a presciência dele, a gente sabe disso. Mas vamos tentar conjecturar no seguinte. Quando Deus quiser convidar de novo, será que Ele me chamaria? Se eu estou em Cristo, estou permanecendo nele, frutificando nele? Não, Ele não me chamaria por mérito. Não tem como. Eu não sou digno de sentar nessa mesa, a gente tem falado isso há 4 lives. Mas não é o fato de estar me revestindo de Cristo que tem me dado acesso a essa mesa. É o fato de estar me revestindo de Cristo. Eu não quero que Deus olhe para mim e fale, ei, quem te deixou entrar? Você não está vestido adequadamente.
Eu gosto muito do que o Luciano disse. Nada do que nós possamos fazer nos dá mérito para sentar nessa mesa. Mas permanecer nessa mesa. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E eu acredito, eu gosto de trazer esse princípio dessa mesa que Jesus está falando, né, a respeito disso. Por quê? Porque se andando com Cristo e entendendo as verdades do Evangelho, eu não me transformo no homem que vê como Deus vê. Eu não me transformo no homem que entende o propósito para que Deus me chamou, que é servir e morrer pelos meus irmãos. E não guardo um alto nível de compromisso. Isso começa em casa nas pequenas coisas, Vivi. A mãe, ela acorda o filho 6:30 da manhã, quase jogando balde de água fria, porque ela quer ensinar para ele que se ele chegar atrasado no colégio, ele vai perder matéria. Ele vai se dar mal. O pai chega cedo no trabalho, porque se ele chegar tarde, vão descontar do salário dele. Mas quando chega o domingo, na hora de ir para a igreja, tá tudo bem chegar 10 minutos antes. É só o louvor mesmo. Ele está ensinando para o filho dele que é mais importante chegar no horário do trabalho do que chegar no horário para cultuar o Senhor com o sermão. Essas pequenas coisas que falam do nível de compromisso que nós temos. Lá em Apocalipse, quando o anjo dá uma vara para João, ele fala assim, ó, vai, mede o templo, ou seja, tem uma medida, mede o altar, ou seja, tem uma medida, e os adoradores que nela adoram, ou seja, existe medida de adoradores. E a gente sabe que essa vara de medir, ela tem uma estatura, e é a estatura de Cristo. Então, a gente termina falando, né, o que a gente sempre fala. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Talvez o ensinamento é daqueles que para mim traz essa autoanálise, dizendo, será que eu estou cego, eu estou coxo, eu estou manco ainda em algum lugar, em alguma área da minha vida, ou eu preciso me converter na pessoa de Cristo, para que quando ele faça algo em Curitiba, quando ele queira fazer algo em Curitiba, ele me convide para participar, porque ele sabe que eu tenho visão, porque ele sabe que eu entendo o propósito, e porque ele sabe que eu tenho guardado um alto nível de compromisso. Eu quero saber se Deus pode contar comigo. Eu quero saber se ele pode sentar na mesa. E visão é isso. As pessoas me perguntam, tá, e como eu adquiro visão? Cara, visão é posição. Se eu chegar para você e colocar você na rua e falar, Vivi, quantas casas você consegue ver aqui na rua? Você vai me dizer, 1, 2, 3, 4, 5, eu consigo ver 12 casas. E de repente eu levo você para um apartamento, um lugar mais alto. Eu levo você no 5º andar. Quantas casas você consegue ver? E você fala, ih, Rafa, consigo ver muito mais casas. Então, de repente, a gente está andando de avião e eu pergunto para você, e agora, Vivi, quantas casas você consegue ver? E você diz todas. Porque a sua visão é determinada pela sua posição. E sua posição tem a ver com o crescimento. Sim, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a posição que ele já nos deu. Mas esse download é processual. Quando Deus senta com Abraão na mesa, o que eles conversam? Vive, a minha geração é a seguinte. Todos os discípulos que andam comigo, a pergunta que eu faço é, eu preciso que você escreva num papel 5, 10 e 15 anos. Cara, é muito louco isso. Eu andei com um pastor uma vez, ele me discipulou, ele falou, Rafa, quem você será, o que você estará fazendo e aonde daqui a 2 anos? Não, daqui a 5 anos. E eu pensei, pastor, eu não sei daqui a 2 meses. Ele falou, Ele me perguntou, Deus sabe? Eu falei, sabe. Eu falei, se Deus sabe, por que você não sabe? Ah, porque Deus é misterioso nos seus caminhos. Ah, para de ser banana, cara. Quando Deus senta com Abraão, ele fala, Abraão, essa terra aqui eu vou dar para você. Mas saiba que não agora. A maldade desse povo ainda não chegou até a medida que precisa chegar. Então saiba que seus descendentes vão sair daqui, eles vão dar em terra alheia, eles vão ser escravos, depois de 400 anos eu vou tirar eles com mão forte. Eu vou trazer eles de volta e vou dar em possessão essa terra. Quando Abraão senta na mesa com Deus e foi chamado amigo de Deus, o que Deus compartilha? Deus compartilha futuro. Deus é intencional. Se Deus é intencional é porque tem visão e entende propósito. A gente precisa ser intencional. Então eu chego para o pessoal que caminha perto e falo, irmão, porque se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Se eu não sei para onde Deus está me levando, qualquer caminho vai servir. Então eu
para onde que eu vou? A gente precisa colocar o nosso coração nesse lugar de intencionalidade. Para isso a gente precisa ter a visão. A gente precisa ter essa intimidade com Deus e essa maturidade para que Deus compartilhe conosco. Eu não quero que Deus deixe de compartilhar coisas comigo porque eu estou imaturo e eu vou atrapalhar Ele. Eu quero que Deus compartilhe comigo porque Ele sabe que eu vou ser intencional em não atrapalhar Ele, né? Mas nada disso vai servir se eu não guardar um alto nível de compromisso. Enfim. Acabou, Rafa? Acabou. Rápido hoje, rápido. Hoje foi. Então, já que você foi rápido, eu vou aproveitar que quando você falava, minha cabeça fervia aqui, como sempre, graças a Deus, glória a Deus por isso. Essa parábola fala para mim também de futuro. Ela fala para mim também de senso de urgência. Ela fala para mim também de um propósito já pré-estabelecido de Deus para nós e um padrão de comportamento que Deus não quer que nós tenhamos. Exato. Então, quando a parábola começa e ele diz, certo homem deu uma ceia e convidou muitos, e a hora da ceia ele mandou chamar. Eu me perguntei, o cara deu uma ceia e chamou muitas pessoas, mas a ceia ainda não estava pronta, porque ele só mandou chamar quando estava. Isso me faz pensar nos céus hoje. A nossa ceia já está dada. O nosso banquete já está dado. Deus está nos convidando. Mas a hora de sermos chamados ainda não chegou. Essa hora será quando deixarmos o nosso corpo carnal e entrarmos no corpo de glória. Então, nós seremos ainda chamados. O convite já está feito para nós. Seremos ainda chamados. Nós temos o que foi chamado e que precisou ver para crer naquilo que tinha comprado. E eu creio que Deus espera de nós hoje que nós creiamos sem ver. Porque fé é isso, né? É crer nesse banquete que já está dado, nesse convite que já foi feito, mesmo que eu não ainda o veja. Ele dá para nós também um tipo de crença que ele não quer, que é o crer pelo sentir. Deus não é um sentimento, ele não é uma sensação, ele não é alguém que eu sinto estar do meu lado, como eu sinto meu marido. Deus é uma pessoa de quem eu preciso estar convicta, independente do que eu sinto. Porque o banquete já está dado e sentindo o aroma da comida ou não, ele está lá. Sabe? Eu acho que sentir Deus é a mesma coisa que eu acabar de me fartar desse banquete e obrigar o meu estômago a ter fome. É irracional. Então, se eu quero sentir alguma coisa, precisa ser convicção. Convicção daquilo que eu creio. E existe um terceiro comportamento que é o do compromisso, como você mesmo disse. Deus espera que o nosso compromisso com Ele esteja acima de qualquer outro compromisso que nós tenhamos aqui. Nós devemos honrar a nossa palavra, porque a nossa palavra é também o verbo que é Cristo. Nós somos aqui representantes da palavra de Deus, e se da nossa boca sai mentira, não sai a palavra de Deus do mesmo lugar. A boca que louva não pode ser a boca que serve a Satanás, que é o pai da mentira. Então eu creio que o nosso compromisso, as nossas alianças não podem estar abaixo, mas sim acima de Deus. Eu tenho uma escala de prioridade. É Deus acima de tudo, a minha família acima de todos, o meu trabalho logo depois, porque quem precisa sustentar a minha família é o meu trabalho, né? É Deus que provê, mas é o meu trabalho que me paga no fim do mês. A minha igreja precisa estar logo depois, porque eu preciso ter comunhão com o corpo, e depois os meus amigos. Se eu inverto qualquer uma dessas ordens, se eu tiro Deus daqui, que é o dedão porque é o alicerce, é o dedão porque é o polegar opositor, né? Que é o que toca todos os outros. Deus toca todas as áreas da nossa vida, ao passo que meus amigos não tocam minha família, meu trabalho não toca
né? Mas Deus toca em todas elas. Se eu inverto alguma posição, eu tiro tudo do lugar. Então, meu compromisso com Deus precisa estar firmado de forma absoluta. E se eu coloco isso como meta, os meus olhos se abrem, não porque eu quero, mas porque Deus me autoriza, que é o que você está falando, de ter intimidade, de conhecer e reconhecer ao Senhor, né? Não tem como eu reconhecer na multidão a voz de alguém que eu não converso todos os dias. Eu talvez hoje consiga reconhecer a voz do Rafa se a gente estiver num lugar distante e ele gritar meu nome. Mas por quê? Já faz algumas horas que nós temos de comunhão, né, Rafa? Além daqui nos nossos discipulados de quarta, também nas nossas chamadas, nas nossas comunhões e tal. Talvez até a voz de Maressa eu já consiga reconhecer, mas precisei de comunhão com Maressa para conseguir ouvir. Então, eu tenho pensado muito, e acho que esse é um assunto recorrente no meu coração. A minha comunhão com Deus se faz sabendo quem Ele é. Eu só consigo saber quem Deus é se eu sento à mesa com Ele. Porque o banquete já está dado, o banquete já está servido, e a gente tem acesso a Ele onde a gente quiser. No celular, no iPad, onde for, né? E isso nos dá uma visão de futuro, porque essa palavra está dizendo que nós fomos chamados e que no final todos aqueles que foram eleitos por Deus serão obrigados a entrar. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu creio num chamado especial para os judeus. Eu creio que sem eles a nossa promessa não será cumprida. Eu creio que sem eles a gente não entra em Canaã. Então fico feliz de saber que os judeus um dia serão agarrados pelo pescoço e levados para perto do Senhor Jesus. Eu não sei, eu tô muito apaixonadinha hoje. Você sabe o que é o mais legal? É que é o seguinte, eu trouxe uma visão e você trouxe outra visão, né? A outra visão da margem do rio. E o que você disse no começo concluiu, porque vai ser o mesmo princípio. Você disse, olha, não seja guiado por vista. Fala sobre fé. E eu falei sobre um homem de visão. E é visão espiritual, isso é fé. Você falou sobre não se mover por sentimento, né? Não, qual que foi o segundo que você falou? Sim, de sentir, né? Não crer pelo não sentir. Crer pelo sentir. E o propósito é não sentir às vezes que está fazendo sentido, mas exatamente. Você tem eu faço por um propósito, não por uma conveniência, né? E o terceiro é compromisso. Você diz, não inverta o compromisso. A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Então, a gente se enriquece, a gente se edifica. E é maravilhoso o Evangelho, porque vai apontar para o mesmo lugar. Sim, fala sobre futuro, fala sobre uma responsabilidade que nós temos, quem estamos nos tornando, né? Não estamos finalizados, como disse Paulo, não tenho alcançado ainda, mas prossigo para o alvo que é Cristo. E fala a respeito dessa graça maravilhosa, de que nossos caminhos eram tortuosos, né? Estávamos cegos, mesmo assim Ele nos trouxe à sua mesa e nos fez assentar. Como diz Paulo, sim, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me teve por fiel. Ele me teve por digno, né? Ele viu dignidade, ele viu fidelidade e eu não vi isso. Sim. Ele viu. Então, a gente se lança nele, mas a gente continua correndo e avançando, porque ele merece. Ele merece tudo. Eu estava conversando com meu marido hoje sobre constância e perseverança. Olha que delícia. Rafa, eu acho que está sendo a live que eu estou me sentindo mais confortável, assim, porque eu estou me sentindo orgulhosa de mim por estar conseguindo discutir com você um tema. Imagina, e eu achei que isso fosse demorar mais. Eu tô muito feliz sério mesmo, eu tô muito orgulhosa de mim. Que bobagem. Se tu passar comigo uma tarde, tu já desencana já. Não, olha só. Não. Ó,